Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Amém. Então vamos ouvir o que esse Deus maravilhoso tem a falar conosco nesta manhã. E como diz a letra do hino, Deus fala, Deus nos ensina aquilo que nós precisamos ser ensinados. Eu tenho sempre dito, quando eu subo nesse altar, quando eu ocupo esse púlpito, eu nunca o faço para pregar aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. E às vezes aquilo que nós precisamos ouvir nem sempre é muito agradável. Às vezes é um dedo colocado na ferida, né? Às vezes você vai fazer um exame no médico, o médico tem que examinar o machucado e dói. Mas é necessário, né? E algumas pessoas não gostam. Mas vamos abri-la em Tiago, capítulo 2, versículo 23. E o pastor dá continuidade ao tema o verdadeiro evangelho. Tiago, capítulo 2, versículo 23. E diz assim: E se cumpriu a escritura, a qual diz: Ora, Abraão fez jejum. Abraão fez vigílias, correntes, pagou promessa para santo, foi a Canidé, foi a Juazeiro, é isso que está na Bíblia? Não. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Que privilégio, hein? Vamos orar para que o Espírito Santo fale à igreja nesta manhã. Oremos ao Senhor agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso amigo, nosso Redentor que vive, glória de Israel, glória desta igreja, glória de nossas vidas. Aqui estamos nós, meu Pai, em obediência ao Teu mandamento, em obediência à Tua palavra, guardando o dia de descanso, o dia do Senhor, considerando esse dia digno de honra, não seguindo nossos próprios caminhos, não fazendo a nossa própria vontade, mas fazendo a Tua vontade. E queremos ouvir a Tua voz, queremos aprender de Ti, queremos receber o alimento sólido, o maná dos céus, que alimenta a nossa alma. A palavra predestinada de sabedoria, sem misturas, sem doutrinas de homens, sem tradições mentirosas, sem paganismo, sem misticismo, mas a palavra pura como ela saiu dos teus lábios. Então fala-nos nessa manhã, fala ao teu povo, fala à tua igreja, fala aos teus santos, aos teus pequeninos, às ovelhas do teu rebanho. Usa-me como teu pastor, como teu servo, como instrumento da tua santa vontade. Inspira-me, capacita-me, para que eu possa proclamar a tua palavra da maneira que o Senhor quer que ela seja proclamada. Para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado, e para que o teu povo, Senhor, adquira maturidade espiritual. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Então, meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, eu fico cá me perguntando,
Qual era o segredo desse homem aqui, Abraão? Porque esse homem, ele viveu a sua vida espiritual, ele viveu a sua vida de fé como um verdadeiro gigante. Este homem foi um exemplo de fé. Paulo diz que nós temos que andar nas pisadas da fé que teve Abraão. Olha, e ele já vivia naquela época num mundo mergulhado na iniquidade. Um mundo semelhante ao nosso hoje. Mas depois que Deus o chamou, depois que Deus o resgatou, esse homem viveu uma vida espetacular de fé e de subserviência a Deus. Então, qual o segredo deste homem para ter sido tão abençoado por Deus? Como Deus abençoou este homem? Como esse homem foi privilegiado? Olha, a ponto de ser chamado amigo de Deus. Qual o segredo? Qual o segredo disso aqui? Bom, o segredo está revelado aqui na Bíblia. Eu vou mostrar para você agora. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Esse é o segredo. Se você quer ser tão abençoado por Deus como Abraão foi, se você quer ver o mover de Deus na tua vida, como Abraão viu na dele, aqui está o segredo. Então vou ler o versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Então o segredo foi esse aqui, ó. Deus disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai. Abraão se levantou na mesma hora e saiu. Irmãos, esta é uma das coisas mais extraordinárias que eu acho de toda a Bíblia Sagrada. Aqui no final do versículo, o apóstolo diz assim: e partiu sem saber aonde ia. Dá para você imaginar isso? O homem partiu, obedeceu à voz de Deus, sem saber aonde ia. Que coisa extraordinária. Esse é o segredo. A obediência a Deus. Então, em primeiro lugar, Abraão creu em Deus. Esse é o primeiro ponto. Esse homem era um adorador da lua. Esse homem era um idólatra. Esse homem vivia no meio de um povo pagão. Mas quando Deus lhe apareceu, e quando Deus disse: Abraão, eu sou o Deus vivo, eu sou o Deus verdadeiro, esses deuses que você adora são todos eles falsos. Eu que falo contigo sou o Senhor dos céus e da terra. Esse homem prontamente acreditou, meu irmão. Ele creu em Deus, diga graças a Deus. Depois, Deus disse a esse homem que ia fazer dele uma grande nação. E que dessa nação é que viria o Messias, é que viria o Salvador. Olha que promessa Deus fez a esse homem. Olha, Abraão, de ti eu farei uma grande nação. E desta grande nação é que virá o Messias, é que virá o Salvador do mundo. Vamos lá. Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Versículo 5. Então, conduziu até fora da tenda, né? E disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Olha, Abraão, sai da tenda. Abraão saiu. Certamente que numa noite de verão, olha para o céu. Olhou. Conta as estrelas, se é que você é possível alguém contar as estrelas. Não é possível. Pois assim como as estrelas dos céus, que ninguém pode contar, será a tua posteridade, será a tua descendência. E o que eu acho mais espetacular ainda, é que no versículo 6, diz: ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Agora tem uma coisa importante aqui. O que significa ele creu no Senhor? O que significa isso? Bom, em Romanos capítulo 4, versículo 18, o apóstolo São Paulo, ele desenvolve isso de uma maneira maravilhosa, de uma maneira espetacular, brilhante. Romanos capítulo 4, versículo 18. Ele vai explicar o que significa Abraão
creu em Deus, ele creu no Senhor. Vamos lá. Romanos 4, viu, irmãos? Versículo 18 em diante. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Pasmem. Mas este homem aqui, Abraão, ele creu na promessa de Deus, mesmo ele sabendo que aos olhos humanos era uma coisa absolutamente impossível de acontecer. Aos olhos humanos era impossível. Por que era impossível, pastor Carlos Magro? Irmãos, Abraão tinha 99 anos. Sara, a mulher dele, já tinha mais de 90 anos. E se não bastasse essa dificuldade de uma velhice já extrema, a mulher dele, Sara, ainda era estéril. Nunca pôde ter filhos. Se não pôde ter filho na sua juventude, no vigor da vida, muito menos agora, que já era extremamente idosa. Mas mesmo assim, Abraão creu em Deus. Abraão creu. Agora, por que é que ele creu? Por que Abraão creu, mesmo vendo que aos olhos humanos era impossível aquela promessa de Deus se cumprir? Aos olhos humanos. Por que ele creu? Sabe por quê? Simplesmente por uma coisa. Porque ele acreditou na palavra de Deus. Ele creu na palavra de Deus. Leia outra vez aqui o versículo 20. Olha só. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Quer dizer que Abraão não duvidou da palavra de Deus, estando absolutamente convicto, Paulo diz aqui, de que Deus era poderoso para fazer aquilo que Deus estava prometendo para ele. Então veja que Abraão, irmãos, esse homem não era um idiota. Esse homem não era um sentimentalista. Porque tem muita gente aí fora no mundo que acha que o que faz uma pessoa ser cristã é isso. Ser um idiota, ser um sentimentalista. A sociedade ímpia lá fora, ela acha que nós somos um bando de burros, um bando de idiota, um bando de pessoas que se deixa manipular por histórias piegas, um bando de gente que é manipulado nas suas emoções. Bom, é bem verdade que aí fora, em muitos lugares, é isso que acontece. Mas uma pessoa de Deus, uma pessoa que tem o conhecimento da palavra, ela jamais será manipulada por quem quer que seja nessa vida. Ela jamais será um sentimentaloide. Você vê que isso não é verdade. O exemplo de Abraão prova isso. Você vê que esse homem, ele estava absolutamente consciente da idade que ele tinha. Ele disse, eu sou um homem de 100 anos. A minha mulher tem mais de 90. A minha mulher é estéril. Ela não tem como dar à luz um filho. Ele não era um estúpido. Ele não era um homem burro. Ele não era um idiota que estava sendo manipulado por quem quer que seja. Ele estava absolutamente consciente dos problemas. Mas, qual foi o raciocínio que Abraão teve? Ele disse, bom, esse que está falando comigo é o Deus da glória. Esse que fala comigo é o Todo-Poderoso. Esse Deus sabe o que faz. Esse Deus sabe o que diz. Olha, quem estava falando com Abraão não era um Deus de macumba. Não era um Deus de correntes, não era um Deus de sal grosso, não era um Deus de velas acesas, não era um Deus que manda as pessoas fazer despacho numa encruzilhada com galinha preta e garrafa de cachaça. Não era um Deus feito pelas mãos dos homens, não era um Deus de pedra, não era um Deus de gesso, não era um Deus fundido no ferro, não era um Deus de ouro, não, absolutamente não. Aquele que falava com Abraão era o Deus vivo e verdadeiro. Então, Abraão pensou assim, bom,
eu tenho 100 anos. Minha mulher já caminha para o mesmo caminho, já tem mais de 90. Eu não sei como é que isso vai acontecer. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Esse Deus que está prometendo que eu vou ser pai de numerosas nações, é aquele Deus que disse, haja luz e houve luz. Aleluia. Esse Deus que fala comigo é o Deus que criou todas as coisas, é o Deus que criou o universo, é o Deus que criou o sol, é o Deus que criou a lua, é o Deus que criou os mares, é o Deus que criou os rios, é o Deus que criou a natureza, é o Deus que criou o homem. Para esse Deus não haverá impossíveis. Esse foi o raciocínio de Abraão. Foi assim que esse homem raciocinou. E eu vou dizer para vocês nessa manhã, meus irmãos amados em Cristo Jesus. Olha, são essas coisas que provam se as pessoas são filhas de Deus ou não. Se as pessoas são cristãs ou não. Essa confiança verdadeira em Deus, essa obediência, esta crença absoluta na promessa de Deus, é isso que prova. Não é ter uma Bíblia debaixo do braço, não é cantar um hino de louvor a Deus. Cantar um hino qualquer um canta. Tem uma Bíblia, qualquer um pode tê-la. Ir a um templo, qualquer um pode ir. Agora, esse exemplo aqui de Abraão também é parte essencial da fé cristã. Preste atenção nisso aqui. Porque a fé cristã, a fé dos eleitos de Deus, não é uma fé só de palavras. Não pode ser uma fé só do intelecto. Não pode mesmo. Porque as pessoas aí dizem que creem em Deus e elas pensam que isso é fé. Não, eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Deus. E elas acham que isso é ter fé em Deus. Elas acreditam que isso é ter fé em Deus, mas não é. Uma fé só de palavras não tem valor nenhum. Não vale nada, absolutamente nada. Você pode passar, olha, o dia inteiro, as 24 horas do dia, os 30 dias do mês, os 365 dias do ano, repetindo sem parar. Eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Deus. Isso não é fé. Isso não prova que você crê. Tiago, o irmão na carne de Jesus, disse isso. Vamos lá, abra em Tiago. Depois de Hebreus em Tiago. Capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Versículo 14 em diante. Olha o que é que Tiago diz aqui. Está falando com a igreja. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, atitudes, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Aí Tiago diz, mostra-me essa tua fé sem as obras, sem as atitudes, e eu com as obras, com as atitudes, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Aí no versículo 24, ele diz, verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Bom, aqui Tiago mostrou que existem 3 tipos de fé. A fé morta, a fé demoníaca
e a fé de atitudes. Agora Tiago diz que dessas três, só uma é a fé legítima, é a fé salvadora, é a fé dos eleitos de Deus. Eu vou explanar um pouquinho sobre as três. Vamos começar vendo o que é uma fé morta. As pessoas que têm esta fé morta que ele fala aqui, são aquelas pessoas que colocam as palavras no lugar das atitudes. Ela nunca toma uma atitude, mas fala muito. Eu creio em Deus, eu amo a Deus, como eu amo a igreja, como eu amo fazer a obra de Deus. E não faz nada. Ama só de palavra, ama fazer a obra só da boca para fora. No duro não faz nada. São aquelas pessoas que sabem usar as palavras de uma maneira correta quando ora a Deus. Ela faz uma oração perfeita. São aquelas pessoas que até sabem falar decorado versículos da graça de Deus, versículos da Bíblia, desde Gênesis ao Apocalipse. Mas as suas vidas, as suas atitudes, não condiz com o discurso delas. Você está compreendendo isso aqui? Elas falam uma coisa, mas o procedimento é outro. Completamente diferente. Essa é a fé morta. É interessante que Tiago, o irmão de Jesus Cristo na carne, ele apresenta aqui uma ilustração muito simples. Ele diz aqui que de repente, um cristão pobre, um irmão muito necessitado, precisando de roupas, precisando de alimentos, entrou na igreja. Entrou na igreja. Aí aquela pessoa que tem uma fé morta, observa, vê o quanto aquele irmão está passando necessidade, ouviu o irmão comentando, olha, estou desempregado, estou numa situação difícil, aconteceu isso, aconteceu aquilo, está faltando alimento, estou até sem roupa para sair de casa, uma necessidade terrível. Mas a pessoa que tem a sua fé morta não faz absolutamente nada para suprir as necessidades daquele irmão necessitado. Ao invés de tomar uma atitude, ao invés de fazer alguma coisa, ela fica oferecendo a pessoas apenas um monte de palavras piedosas. Irmão, mas Deus vai dar um jeito. Irmão, eu vou orar por você. Irmão, eu creio que Deus vai te tirar dessa situação. Olha, vou orar muito por você. É isso que o Tiago está dizendo aqui, ó. Ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos. Aí o irmão vai embora, só que com as mesmas necessidades. Não resolveu nada, não fez nada para ajudar aquela pessoa. Porque, meus irmãos, olha, nós como cristãos, nós temos a obrigação de ajudar, de suprir as necessidades dos irmãos da igreja que estiverem passando necessidade. Nós temos a obrigação de ajudar a pessoa, mesmo que elas não sejam da igreja, de repente batem à nossa porta. Foi quinta ou foi sexta? O Érico estava aqui na igreja. Quinta, não foi? Ele estava comigo aqui em cima. Aí alguém chamou o Érico. Tem um rapaz aí querendo falar com você. Ele desceu. E eu vi dali em cima, vi o rapaz lá. Aí ele subiu. Pastor, é o seguinte. Olha, um rapaz numa situação desesperadora. A esposa está aqui do lado, os filhos. E ele implorando. Ele disse, eu não quero dinheiro. Não quero que vocês me deem dinheiro. Eu quero que vocês me deem comida. Eu quero que vocês me deem comida. Eu digo, opa. Desce no Bom Samaritano. Prepara uma boa cesta de alimento e dá para ele. Ele desceu. Preparou, separou. Se bem que estava fraquinho o Bom Samaritano, né? Como estava faltando coisa, né? Não tinha óleo. Não tinha carne em lata. Tinha uma carne em lata só, né? Mas não tinha óleo, né? Quando ele entregou ao rapaz ali, ele disse, pastor, quando ele viu leite, os olhos dele como se encheram de lágrimas. Ele disse, puxa vida, meu irmão. Olha, faz dias que eu dou ao meu filho farinha com água. Mingau de farinha com água. Faz dias. Quer dizer, gente que está aí perdida no mundo,
gente que não tem religião, talvez, que não conhece nada de Deus, mas bateu a porta, e Deus permite que bata a porta para ver o nosso procedimento, para ver a nossa atitude. Por isso que eu digo que nós temos obrigação, irmãos, de fazer isso. Quer ver? Ó? Abra em Gálatas capítulo 6. Versículo 10. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Vamos ler o 9 também. E não nos cansemos de fazer o bem. Tem gente que cansa rápido. Faz uma vez, acha que já fez demais. Não, já ajudei esse mês. Aí não ajuda mais nunca. Só no outro mês, né? Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Façamos o bem a todos, independente de religião, independente de crença, independente de qualquer coisa. Se surge a oportunidade de eu fazer o bem, eu tenho que fazer o bem, se eu sou de Deus. Interessante, né? Como é importante o café da manhã, a gente confraterniza, a gente conversa. Hoje mesmo eu estava conversando com uma irmã da igreja, batendo um papo. Como é que tá, irmã? Tudo bem, pastor. Só que minha diabetes ainda não consigo controlá-la. Estou com problema na minha visão. Não posso mais vir aos cultos da noite, porque já não enxergo à noite nada. Se tiver um buraco, eu caio no buraco. Não tenho quem me acompanhe. Aí eu perguntei assim, quanto está a tua diabetes? Ela disse, pastor, eu não sei. Eu estou esperando em maio. Olha só que malvado. Que maldade, hein? Nós estamos em janeiro, né? Fevereiro, março, abril, maio. 4 meses, né? Esperar 4 meses para fazer um exame. Que perversidade. Isso aí, ó, são os deputados, são os senadores. Viu? Eu só livro a cara do presidente da República. Porque ele sozinho não pode fazer nada, ele depende dessa gente. E essa gente atrapalha, porque só faz as coisas se tiver a oportunidade de roubar, tiver a oportunidade de pegar dinheiro, senão não faz. Eu disse, mas irmã, você não tem aquele aparelhinho de medir a diabetes? Elas têm. E então, pastor, mas é o seguinte, eu não tenho comprado as fitas. É uma fitinha branca que bota assim, fura o dedo, mela de sangue, coloca no aparelhinho, na hora ele dá quanto é que está a diabetes. Porque eu não tenho tido condições. Cada 10 fitinhas custa R$35. Eu na mesma hora, espera aí, vem cá. Falei com minha mulher, toma a nota aí. Qual é a marca do teu aparelho? Anota aí. Eu digo, segunda-feira eu compro pra ti, minha querida. Segunda-feira você vem aqui buscar que eu te dou as fitinhas. É essa a atitude do cristão, meu irmão. Tem que tomar uma atitude, tem que fazer. Eu não quero saber se vai fazer falta, eu não quero saber se não vou. Eu vou ter que dar isso para ela segunda-feira em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Não posso ficar indiferente a isso aqui. Sabe o que é que Jesus falou? Mateus 25. Não adianta nada, não adiantaria nada se eu virasse para essa irmã e dissesse, olha irmã, eu vou orar para Deus dar uma solução, viu? Eu estou com muitos problemas, eu tenho 4 filhos, agora vem colégio, eu tenho que pagar as matrículas, eu tenho que comprar a lista enorme de livros, de não sei o que. Olha, eu estou muito apertado, eu estou em dificuldade, mas vou orar. Que vou orar coisa nenhuma, rapaz. Tem que tomar uma atitude. E o que é que o Senhor disse? Nós ceifaremos. Vamos colher os frutos, se não desfalecermos. Vamos colher. Aquilo que você planta, você colhe. Amém? Não tenha nenhuma dúvida quanto a isso. Então, Mateus 25, versículo 40.
Jesus falando com as ovelhas. O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Ele estava falando: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Senhor, quando é que nós te vimos com fome? Quando é que nós te vimos com sede? Ele disse: olha, todas as vezes que vocês deram comida, deram água, supriram a necessidade de um desses meus pequenos irmãos, a mim o fizeste. É como se você estivesse fazendo ao próprio Deus, ao próprio Jesus Cristo. Amém? 1 de João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 3, versículo 17 e 18. O Senhor fala com a igreja através de João e diz: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Agora veja, se você deixar de ajudar a um irmão necessitado, é uma coisa tão grave aos olhos de Deus. O que dizer então quando a pessoa deixa de ajudar as necessidades da casa de Deus? Se deixar de ajudar um irmão necessitado já é tão grave aos olhos de Deus, e deixar de ajudar a igreja? Porque é nosso dever suprir as necessidades da igreja. Isso é a prova do nosso amor, irmão. João disse: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Olha, amar de palavra significa simplesmente a pessoa ficar falando sobre aquela necessidade. Às vezes a pessoa pensa que só porque ela conversa com o outro sobre as necessidades da igreja, ou porque ela ora sobre as necessidades da igreja, que ela já fez a sua parte. Poxa, eu fico tão triste de ver a igreja necessitada. Você está vendo? A igreja está em obras. Ah, mas eu estou orando muito a Deus, viu, irmão? Como eu oro a Deus. Eu não paro de orar ao Senhor para o Senhor suprir as necessidades da casa dele. Acho que já fez a parte dela. Mas olha, o amar de fato e de verdade, como João diz aqui, envolve muito mais do que palavras. Filhinhos, versículo 18, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Amar de fato e de verdade exige atitudes. Quem ama de fato e de verdade, toma atitudes. Amar de palavra é a pessoa ficar simplesmente dizendo: ah, se eu pudesse eu faria alguma coisa. Ah, se eu pudesse eu ajudaria. Ah, se eu pudesse. Mas o amar de fato e de verdade leva a pessoa a fazer alguma coisa, a tomar uma atitude para suprir aquela necessidade. Essa que é a diferença. Então, quem tem a fé morta, ela possui apenas o conhecimento intelectual da palavra. Ela conhece todas as doutrinas da graça de Deus. Ela conhece sobre predestinação. Ela decorou sobre o novo nascimento, sobre a deidade de Cristo. Ela decorou sobre os desígnios de Deus, sobre a providência divina, sobre a segurança eterna da salvação. Mas, na verdade, nunca nasceu de novo, irmão Geraldo. Que coisa terrível, hein? A pessoa tem que poder decorar tudo da Bíblia, saber tudo, falar com excelência e nunca ter nascido de novo. Conhece a verdade, mas não vive a verdade. Não abraça a verdade. Essa pessoa tem uma fé morta. Amém? Amém, irmãos? Bom, mas agora, vamos voltar em Tiago. Vamos entender a fé demoníaca. Em primeiro lugar, Tiago disse uma coisa aqui que deve ter deixado a igreja chocada naquela época. Tiago disse que os demônios têm fé. Tiago capítulo 2, versículo 19. Olha o que ele falou para
para esses irmãos aqui. Crês tu que Deus é um só? Ele deve ter balançado a cabeça. Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. A pergunta é: eles creem em quê? Em primeiro lugar, os demônios creem na existência de um Deus único. Olha, tem mais fé do que muita gente aí que se diz cristão, que diz que são três. Que crê na existência de três. Tiago disse, não. É um só Deus. Um único Deus. Não são três pessoas distintas. Os demônios creem nisso. Segundo lugar, os demônios creem na existência do inferno. Na existência de um lugar de castigo. Eles creem nisso. Segura um pouquinho aí, Tiago. E abra em Lucas, capítulo 8, versículo 31. Quando Jesus se deparou com aquele endemoniado gadareno, aquele homem cheio de demônios. Então, do versículo 31 diz que os demônios rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Não nos mande para o lugar de castigo, não nos mande agora para o inferno. Você vê que eles creem que há um lugar de castigo, há um lugar de punição eterna. Amém? Terceiro lugar, eles creem que Jesus é o Filho de Deus. Sempre creram nisso. Marcos capítulo 3. Vamos ver. Marcos capítulo 3, versículo 11. Diz assim: também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Olha, os demônios criam que ele era o Filho de Deus. Os judeus não criam nisso. E viviam dentro das sinagogas. E tinham as escrituras. E faziam seus cultos de louvor e de adoração a Deus. Qualquer semelhança com a grande maioria da igreja hoje não é mera coincidência. É a mesma coisa. Então você vê, os judeus criam naquela época que havia um Deus único. A confissão diária do judeu era uma só. Deixa eu mostrar. Deuteronômio 6. Para você ver qual era a confissão diária dos judeus. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, Tiago diz, tudo bem. Vocês confessam isso, que o Senhor é o único Deus, é o único Senhor, mas até os demônios creem nisso e tremem. Então não é nada demais você confessar isso. Não é nada demais uma pessoa dizer, eu creio na predestinação, eu creio que Deus é soberano, eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Os demônios também creem. Só que crer e tremer não são experiências que produzem salvação, meus irmãos. Uma pessoa pode ouvir a palavra de Deus, ela pode sentir arrepios, ela pode se emocionar, ela pode chorar, ela pode cair no chão se estribuchando, como os pentecostais fazem. E mesmo assim, não ser um salvo. Mesmo assim, não ser uma pessoa que tem o Espírito de Deus, que seja uma pessoa de Deus. Porque a verdadeira fé, ela envolve muito mais do que isso aqui. A verdadeira fé, meu irmão, é uma coisa que pode ser vista, é uma coisa que pode ser reconhecida. E começa pela vida transformada. Você lembra quando levaram aquele paralítico a Jesus? O homem em cima de uma maca, não podiam chegar nem na porta da casa, porque a multidão era grande. E aquele homem, ele tinha todos os motivos do mundo para dizer assim para os amigos dele, olha, tudo bem, me levem de volta. Deus está vendo que eu fiz o que eu pude. Vim até aqui, pedi a vocês me trouxeram, mas Deus está vendo. Ó. Olha a multidão.
Se as pessoas que têm os pés e as mãos perfeitos, que não dependem da ajuda do terceiro, não conseguem nem chegar na porta, e eu que estou em cima de uma maca? Porque não tem gente que é assim, né? Na primeira dificuldade diz, bom, paro por aqui mesmo, Deus está vendo. Deus está vendo que eu já fiz a minha parte. Deus está vendo que eu já fiz o melhor. Não, o que é que o paralítico fez? Pediu que desse a volta pelos fundos da casa, que os colocasse em cima do eirado, abriram um buraco no telhado da casa, amarraram a maca com cordas e começaram a descer o paralítico no cômodo onde Jesus estava. E a Bíblia diz que Jesus, vendo-lhes a fé, mas a fé não é uma coisa concreta que possa se ver. A fé é abstrata, é como a saudade, é como o amor. Uma coisa concreta, por isso aqui é um lenço. Todo mundo vê que é um lenço. Isso aqui é uma caneta, concreto, ó. Todo mundo está vendo. Isso aqui é um celular, todo mundo está vendo. Mas a fé. Mas a Bíblia diz que Jesus, vendo-lhes a fé, como é que é possível se ver a fé? Através das atitudes. Como é que se vê o amor? Através das atitudes. Amém? Então, a verdadeira fé, irmãos, ela tem que ser vista. Ela tem que ser vista. Ela tem que ser reconhecida. E eu disse que começa por uma vida transformada, né? Veja o que Tiago diz. Deixa eu voltar lá. Capítulo 2, versículo 18. Olha o que ele diz aqui. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Olha que coisa. Eu tenho muita fé. Eu tenho só atitude, meu irmão. Só atitudes. Não, mas eu tenho fé. Mostra-me essa tua fé sem atitudes. Mostra. Eu com as minhas atitudes vou te mostrar a minha fé. Eu não preciso nem dizer que eu creio. Só em você olhar a minha maneira de proceder, a minha maneira de agir, você verá a minha fé. Amém? Estão compreendendo isso aqui? Então você vê. A fé morta, ela domina o intelecto da pessoa. Ela se limita apenas a palavras. Eu creio, eu acredito em Deus, eu confio em Deus. Mas nenhuma atitude. A pessoa não toma nenhuma atitude. A fé demoníaca, que é essa que eu estou falando, ela domina as emoções. Eu senti um arrepio. Que eu fiquei todo me tremendo na hora que eu ouvi. Como eu chorei, como eu chorei, como eu chorei, como eu chorei. Domina as emoções e gera fanatismo. As pessoas creem e tremem, mas não há conversão. Essa que é a realidade. Às vezes choram, às vezes se emocionam, mas nunca apresentam frutos de um novo nascimento. Esse é o problema. Agora, deixe-me falar da verdadeira fé, que é a fé de atitudes. Bom, em primeiro lugar, esta fé verdadeira, esta fé genuína, esta fé que pode ser vista, que pode ser reconhecida, que é uma fé de atitudes, ela é toda baseada na palavra de Deus. A pessoa ouve a palavra de Deus, a palavra da verdade, ela crê e ela é selada com o Santo Espírito da promessa, e ela recebe o dom da fé. Efésios capítulo 1, versículo 13. Olha só. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Olha, é ouvir a palavra da verdade, não é ouvir a palavra da mentira.
Uma pessoa que fica ouvindo uma palavra mentirosa, um falso evangelho, que o homem tem livre-arbítrio, que o homem é que decide, que os demônios estão aí fazendo e acontecendo, que pode perder salvação. Isso não é a palavra da verdade. Quem ouve essas bobagens e crê, nunca recebe de Deus o Espírito Santo. Eu tenho a humildade e a sabedoria de dizer que eu só passei a ter o Espírito de Deus na minha vida de 15 anos para cá, quando eu ouvi a palavra da verdade. Enquanto eu não ouvia a palavra da verdade, eu não tinha o Espírito de Deus, não era selado com o Santo Espírito, irmão. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade. Como é que eu podia ter o Espírito de Deus e ele estava me guiando a toda mentira? Eu era um homem que ensinava que a salvação se perdia, que o homem manda em Deus, que o homem tinha livre-arbítrio. Eu ensinava que era possível se comprar as bênçãos de Deus. Se você der R$1.000, Deus vai curar o teu câncer. Que Espírito Santo era esse? Eu era um homem que não tinha domínio próprio. Não tinha. Mas quando eu ouvi a palavra da verdade, o evangelho da minha salvação, este que o Cristo ressuscitado revelou a Paulo, na hora que eu ouvi e criei, Deus me selou com o Santo Espírito da promessa. Amém? Mudou tudo. Tudo. Basta você ver o que eu prego. Basta você ver o pastor que eu sou. Mas nós também recebemos o novo nascimento por meio da palavra, né? Tiago diz isso. Vamos voltar lá em Tiago. Capítulo 1, versículo 18. Tudo é através da palavra. Olha a importância que tem a palavra. Veja a importância que tem uma igreja como esta. Essa igreja, meu irmão, olha, ela é uma grande dádiva de Deus para nossas vidas. Se você não tivesse hoje nessa igreja, onde você estaria hoje? Lembra-te de onde tu saíste. O que você estaria ouvindo nesta manhã? Que o diabo vai te pegar? Que vai voltar com mais 7? Que você tem que vender o teu carro e trazer para aqui para a fogueira santa, senão Deus não abençoa? Se fizer isso, Deus vai fazer você ficar rico? Talvez muitos aqui ouvindo que a mulher não pode cortar o cabelo, não pode usar uma maquiagem, senão não é de Deus, que não pode ir uma praia, que não pode ter uma televisão em casa, que não pode ouvir uma música popular brasileira. Talvez outros ouvindo que tem que fazer promessa para o santo, que tem que ser devoto de Francisco, tem que ser devoto de Cícero. Só não mando as pessoas serem devotas do Rei Jesus, do Santo de Deus. Terrível, não? Então, Tiago capítulo 1, versículo 18. Ele diz: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ele nos gerou através de quê? Pela palavra da verdade. Mas eu quero dizer para você, em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé, ela também é gerada em nós pela palavra. Palavra da verdade. Romanos capítulo 10, versículo 17. Ele diz assim: e assim a fé vem por muito jejuar, por muito esfolar o joelho no chão. É isso? Não. A fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Quem é que recebeu a palavra de Cristo para a igreja? Paulo. O evangelho da graça de Deus. Aqui. Amém? Volte lá em Tiago capítulo 2, versículo 20. Para você ver que Tiago, ele usa Abraão como ilustração desta fé de atitudes, né? Ele usa Abraão como exemplo.
Tiago capítulo 2, versículo 20. Ele diz: queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Quer dizer, não vale nada? Não foi por obra, não são obras da lei não, viu, irmão? Essa palavra obras, atitudes, não foi por atitudes que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, por atitude, e não por fé somente. Então veja que a fé de atitudes, ela é toda fundamentada na palavra de Deus, e ela envolve o Filho de Deus, ela envolve o eleito de Deus como um todo, meus irmãos. A fé morta toca apenas o intelecto. A fé demoníaca toca apenas emoções. Mas a fé verdadeira, ela toca a vontade, ela gera na pessoa atitudes, ela provoca atitudes. Está conseguindo ver a diferença? Fé morta, só intelecto. Sabe tudo. Decora tudo. Você conversa com a pessoa, poxa, que bênção, né? Mas não vê uma atitude de fé. É só blá 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 blá. A fé demoníaca, só emocionalismo. Chora, treme. Ai, eu estou todo arrepiado. Olha, quando eu ouço a palavra de Deus, eu fico todo arrepiado. Olha, eu não consigo ouvir a palavra que eu choro. Não é que a pessoa não possa chorar. Às vezes você ouve a palavra e toca profundamente. Mas não é um choro de fanatismo. Sabe, a fé demoníaca, ela fica só nas emoções. Não passa daí. A fé verdadeira, ela vai lá dentro da vontade do homem. Ela provoca no eleito de Deus uma tomada de atitudes. Então, a fé dos eleitos de Deus não é uma contemplação intelectual. Não é uma consternação emocional. Veja que todos os homens e mulheres da Bíblia, os grandes heróis da fé, por exemplo, que foram citados em Hebreus 11, você sabe que Hebreus capítulo 11 é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Todos os grandes heróis da fé que estão lá em Hebreus capítulo 11 foram pessoas que tomaram atitudes. Eles ouviam Deus falar e obedeciam. E essa obediência não era um ato isolado. Era uma obediência que acompanhava a vida daqueles homens e mulheres durante toda a existência deles. Abraão é um exemplo disto. Aí você vai dizer, pastor, Abraão obedeceu a Deus, ele saiu da sua terra, ele saiu da sua parentela, ele saiu lá do meio da idolatria perversa, lá na frente Deus pediu que ele sacrificasse o filho dele. Pastor, eu posso então chegar à conclusão de que Abraão foi salvo por ter obedecido a essas ordens tão difíceis que Deus lhe deu? Não, absolutamente não. Não chega a essa conclusão. Abraão não foi salvo por obedecer a essas ordens tão difíceis de Deus. Pelo contrário, a sua obediência foi que provou que ele já era um salvo. Aleluia! A obediência dele é que provou que ele já era um salvo. Só um salvo é capaz de obedecer a Deus. Olha o que... Veja aqui. Leia o versículo 22 de novo. Olha o que Tiago diz. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com as suas atitudes, né? Com efeito, foi pelas obras, foi pela atitude que a fé se consumou. Que ele mostrou a sua fé, que ele mostrou que era um homem de Deus. Então, há uma relação absolutamente perfeita entre fé e atitudes. As nossas atitudes mostram a nossa fé. A fé de atitudes, meus irmãos, leva a uma obediência plena a Deus.
Grave isto. A fé de atitudes nos leva a uma obediência plena a Deus. Infelizmente, na igreja de hoje, existe muita gente, mas é muita mesmo, vivendo uma fé fingida. O que tem de gente na igreja, pelo mundo afora, que tem uma fé fingida, você não faz ideia. Fingem ter fé. Fingem amar e não amam. Fingem crer, mas não creem em nada. Pastor, mas existe essa coisa de fé fingida? Existe. É só você voltar um pouco atrás. Em 2 Timóteo, e nós vamos terminar. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4. Versículo 4 e 5. Vou ler do 13 em diante para ficar mais bonito a leitura, né? Mais compreensivo. Paulo estava escrevendo para Timóteo. Foi a última epístola que Paulo escreveu. Paulo estava dentro de uma prisão em Roma, estava preso, mas a preocupação deste homem era com a obra de Deus. Ele não estava preocupado com a vida dele. Ele não estava preocupado se ele ia morrer, e morreu. Foi morto lá em Roma. A preocupação dele era com a obra de Deus. Era escrever para Timóteo, exortar Timóteo a tocar o barco, a não deixar de pregar a palavra, a fazer o trabalho de evangelismo, a proclamar o evangelho da graça. Que maravilha, hein? Ah, se todo filho de Deus se mirasse nesse exemplo do apóstolo Paulo. Como as pessoas são egoístas hoje, né? Elas não estão dentro de uma prisão, mas só se preocupam com as suas próprias vidas. Não se preocupa com a igreja, não se preocupa com o evangelismo, não se preocupa com nada. A grande maioria não se preocupa. São poucos que se preocupam. Olha o exemplo desse homem. Aí ele escreve para Timóteo, que era um jovem pastor, começando o seu ministério, e ele diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque, sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Quer dizer que é uma fé fingida. Esse Timóteo, olha, a tua fé, eu me lembro, eu me recordo, é uma fé sem fingimento. A mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E eu estou certo de que também em ti. Olha, ao longo daqueles anos que Paulo passou junto com a avó de Timóteo, com a mãe de Timóteo, Paulo observou que a fé dessas pessoas era uma fé autêntica. Era uma fé genuína. Quando eu convivo com as pessoas, eu observo. Tem gente que eu digo, olha, esse aí tem uma fé verdadeira. Esse aí tem uma fé autêntica. E aquele ali, pastor? Aquele ali eu não sei. Não posso dizer que tem, porque eu não vi ainda atitudes. Eu não vejo atitudes que provem isso. Então Paulo tinha visto. Paulo tinha certeza absoluta que Timóteo não fingia ter fé. Tem muita gente que finge ter fé. As atitudes de Timóteo provavam que a sua fé era legítima. E Paulo diz, olha, essa tua fé não fingida, ela vai te sustentar até o último dia da tua vida. Mesmo debaixo das dificuldades que você está enfrentando hoje, Timóteo. Você está vendo eu preso dentro de uma prisão. Você está vendo as perseguições violentas que nós somos sendo alvos. Mas essa tua fé verdadeira vai te manter de pé até o último dia da tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Então, não basta dizer que crê. Não basta dizer que conhece o evangelho da graça de Deus. Não, irmãos. É necessário que você prove isso. Como, pastor? Com atitudes. Porque se não provar com atitudes, você vai estar enquadrado nas palavras de Tito. Eu vou terminar com esse versículo. Só esse versículo termina. Vou só ler o versículo. O que é que Tito falou aqui? Capítulo 1, versículo 16.
Tito capítulo 1, versículo 16. Ele diz: no tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. Olha, no que diz respeito a Deus, eles dizem que conhece Deus, que conhece a verdade, que conhece a graça, que conhece predestinação, que conhece isso, que conhece aquilo. Mas o negam por suas obras, por suas atitudes. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Duro, não? Eu pergunto, em que situação você se sente enquadrado? Nessas palavras de Paulo a Timóteo? Olha, eu guardo uma recordação tão boa da tua fé não fingida. Imagine isso. Irmão, você tem uma fé verdadeira, você tem uma fé genuína, as tuas atitudes mostram o quanto você confia em Deus, o quanto você crê em Deus, as tuas atitudes mostram o quanto você ama a igreja, o quanto você abraçou a verdade da graça de Deus. Que bonito, né? Ou nessa aqui. No tocante a Deus, confessam conhecê-lo. Eu conheço. Entretanto, o negam por suas atitudes. No tocante a Deus, confessam que o amam. Ah, como eu amo Jesus! Ah, como eu amo o Senhor! Mas o negam por suas atitudes. Às vezes as atitudes mostram que a pessoa ama ela mesma. Nunca Deus. Nunca Deus. Pare, pense e medite. Como é que tem sido a tua fé? Uma fé morta? Uma fé demoníaca? Ou uma fé de atitudes? Uma fé só de palavras? Uma fé só de emocionalismo? Ou uma fé de atitudes firmes? Sai da tua terra, perfeitamente, agora mesmo. Já estou saindo. Ah, mas a família está contra. Azeite para a família. Ah, mas o marido não gosta. Problema do marido que não gosta. Eu vou obedecer a voz de Deus. Não deixe de congregar. Não deixo. Debaixo de pau e pedra, sol e chuva, estarei na igreja. Que atitude linda, né? Domingo é o dia do Senhor. É mesmo. É de verdade. Guardarei o dia do Senhor. Tem que ser fiel a Deus. Nos dízimos, nas ofertas. O sujeito é fiel a Deus. O que chega nas mãos dele, antes dele gastar qualquer centavo, ele separa o dízimo sagrado de Deus. Ser generoso no ofertar a Deus. Ele não é mesquinho. Ele não é avarento. Ele se entrega por ele. E ofertar a Deus não é só oferta de dinheiro não, viu? Às vezes Deus requer uma oferta do teu tempo. Essa igreja é a única nossa, viu? Que não tem permanência. Nas outras igrejas tem a permanência. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí tem as pessoas que vêm pela manhã, ficam de 8 até o meio-dia. Às vezes chegam pessoas, às vezes passa pessoas na porta, evangeliza, dá a palavra. Às vezes tem gente que chega pedindo uma informação. Ali. De tarde, outro vem e fica na parte da tarde. Essa igreja aqui não fica ninguém. Ninguém. Não é verdade ou não é? Ninguém. Viu? Às vezes Deus quer o tempo. Às vezes Deus requer a oferta do teu talento. Tem talento, tem capacidade para fazer alguma coisa. Olha, a minha capacidade, o meu talento está à disposição de Deus. Eu sei pintar, vou pintar.
Eu sei pregar um prego na parede, vou pregar o prego na parede. Eu sei pegar uma vassoura e varrer, vou varrer, pode contar comigo. Eu entendo de costura, vou costurar. O que é que precisa costurar aí na igreja? Estou à disposição para costurar. Às vezes Deus está requerendo isso. Eu tenho talento para cantar, cante. Eu tenho talento para tocar um instrumento. Puxa vida, quantos anos que eu estou ansioso que apareça alguém que toque sanfona. É lindo o toque de sanfona, né? Eu fico imaginando na minha cabeça alguns hinos que nós tocamos aqui, acompanhado por uma sanfona. Quão grande és tu? Eu não sei tocar nada. Irmão Carlos toca sanfona? Não, né? Amém, irmãos? Amém? Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Para a glória do Deus Todo-Poderoso.